Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Gente, esse barulhinho no fundo é minha impressora, tá? Mas já já ela para, ok? Antes da gente começar, vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de poder estudar e aprender sobre ti. Queremos te pedir também, Pai, que o Senhor traga clareza para os nossos estudos, que nos ensine a organizar, Deus querido, os nossos pensamentos, alinhar, Deus querido, os nossos desejos com a tua vontade, Deus, que a tua vontade sempre prevaleça. Em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos, visita o lar, a mente, o coração, visita a área financeira, a saúde, a vida espiritual, renova a comunhão, Deus, com os teus filhos, faça algo novo ainda hoje, Pai. Visita os lares, os filhos, os netos, toda a descendência, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E a gente vai seguir assim, tá? Enquanto eu oro por vocês, apresento vocês nas minhas orações. Eu também sou carente demais das orações de vocês. Quero pedir para vocês um pouquinho de paciência. Tô com o mês um pouco corrido, então eu tô tentar e ajustar o tempo pra gente conseguir estar preservando o estudo, pra gente não perder esse tempo que a gente tem, tá? Então, de vez em quando eu vou precisar fazer alguns ajustes, mas fora isso, eu tenho certeza que enquanto vocês estiverem orando por mim, vai correr tudo bem. Amém? Bora pro nosso estudo? O tema de hoje é o chamado de Moisés. Tá, eu sei que todo mundo conhece, todo mundo já sabe sobre Moisés. Só que é algo extremamente interessante. E a gente vai fazer menção ao capítulo 3 até o capítulo mais ou menos 12, ok? Eu precisei de ajuda para fazer esse material, vocês já devem ter percebido. Mas tá super tranquilo, tá? Porque eu já revisei. É porque eu não tive tempo de reescrever mesmo, tá bom? Vambora. Aprendemos com a história de Moisés que Deus não escolhe ninguém de forma aleatória. O chamado geralmente nasce daquilo que causa indignação no coração. Moisés, ao ver o seu povo oprimido, tentou intervir. Neemias chorou pela ruína de Jerusalém. Esdras se indignou com a quebra da aliança. O chamado é sempre resposta a uma dor coletiva, que Deus transforma em missão. E é interessante porque o capítulo 3 a gente vai começar a falar sobre a sarça ardente. E aqui tem uma grande resposta, não só pra gente cristãos, mas para ciência, para filosofia, sobre a criação, a teoria de como tudo começou, ok? O eu sou na sarça ardente, que é como Deus se apresenta para Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, Deus se revela a Moisés em uma sarça que ardia sem se consumir. Esse detalhe mostra a natureza divina, fogo que purifica, mas não destrói. Deus se apresenta como Erie, Asher e Erier, que em hebraico é traduzido como eu sou o que sou, serei o que serei, ou sempre sou. Tá? É a mesma coisa. É porque o nosso português ele tem muitas conjunções. Ele tem muita coisa de tempo. Eu até me perco. Não é advérbio? Eu não sei se é advérbio. Eu não sou muito focada nisso, não. Mas tem muito, por exemplo, uma palavra, às vezes, que tem um sentido direto em qualquer língua. Ela vai ser mais específica, vai ser direta. Só que, quando traz para a língua portuguesa, ela vai ter muitas preposições. E disso aí vocês já sabem, né? Esse nome revela a eternidade e a autoexistência de Deus. Ele não depende de nada externo para existir. Quando Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou, ele está revelando algo que tanto a ciência quanto a teologia reconhecem como necessário. A existência de um ser eterno e autoexistente. Se olharmos para a lente científica e filosófica, tudo que existe tem uma causa, mas essa cadeia não pode retroceder infinitivamente, sem nunca chegar a um fundamento, sem nunca chegar a uma base. Aristóteles, quem foi Aristóteles? Aristóteles era um filósofo da Grécia, e ele falava sobre um negócio, uma teoria que ele montou, que ele chamava de motor imóvel. Era como se ele dissesse que algo fosse atraído sem explicação. Era basicamente isso. Ele vai usar, minha impressora ainda tá ligada ao barulho. Ele vai usar
uma expressão, vou tentar desligar ela. Tá na última folha, vou deixar terminar. Ele vai usar uma expressão que ele vai dizer que é como se fosse alguém apaixonado que atraísse o amante sem precisar se mover, sem precisar fazer esforço ou sem precisar fazer simplesmente nada. É como se ele estivesse dizendo, é algo natural, sem explicação, que atrai outro alguém. Só que até dentro desse fundamento de Aristóteles, isso não faz nenhum sentido. Por que isso não faz nenhum sentido? Ninguém é atraído, ninguém se envolve, ninguém se apaixona sem um olhar, sem uma troca de olhares, sem algo cativo. Você precisa. Não é do nada, que nem ele pensa que é. Sempre tem um olhar, sempre tem um gesto agradável, sempre tem um elogio, sempre tem aquela. Mesmo que não falou nada, mas tem uma troca de olhar. Ninguém olha pra pessoa e fala, nossa, me apaixonei por essa pessoa. Isso aqui não funciona, isso não existe. Mas isso foi uma teoria que fazia sentido para ele, tá? E para bastante pessoas que aprovam e compartilham desse tipo de literatura. Ok? Interessante. Deixa eu continuar. A cosmologia moderna, ao falar do início do universo no Big Bang, também aponta para a necessidade de uma realidade que não dependa do tempo, espaço ou matéria. Essa realidade precisa ser não causada, eterna e independente. E é exatamente isso que o nome divino expressa. Deus não é feito de nada. Ele é a primeira e a própria causa primeira. E é interessante porque na ciência a gente vai ver o seguinte, sempre vai ter uma causa, sempre vai ter uma discussão. Quem veio antes, a galinha ou o ovo? Eles sempre têm isso. Sempre tem aí eles tentam criar, sabe, aquela teoria toda. E assim, os próprios cientistas chegaram a uma conclusão que a teoria do mundo ter vindo a existir simplesmente do nada, sem uma causa de reação que foi extremamente programada, é impossível. Várias chances. Tem um cálculo certo que os matemáticos fazem, mas eu não me atentei muito bem a isso. Mas vocês podem pesquisar que vocês vão descobrir. Então, quando Deus fala para Moisés, apresente-se como o eu sou, ele não está falando só do agora, ele está falando pra gente que vive na linha do tempo, pra gente que depende de passado, presente e futuro, pra gente que é submetido ao tempo entre passado, presente e futuro, ele está dizendo que ele vai estar com Moisés e com todo o povo de Israel todo o tempo, todo o período. E é interessante porque tem uma cultura, tem algum artigo, eu acho que no Midrash, que era a literatura que eles usavam para tentar explicar o Antigo Testamento, mais o Antigo Testamento, porque às vezes era muito difícil, né? Eu acredito os rabinos, mas então eles criavam narrativas, eles criavam histórias, fábulas e contos. Quando eu falo fábula dentro do Midrash, eu não estou falando de mentira, eu estou falando de... como é que eu vou explicar para vocês? Tipo as parábolas de Jesus. Jesus pegava as parábolas, as parábolas eram criadas por ele criava um conto, toda uma narrativa. Dentro desse conto, ele colocava um princípio, algo que ele queria expor. Dentro do Midrash, dentro desse tipo de literatura, eles também faziam bastante isso. Eles pegavam um tema, algo que talvez fosse difícil para a compreensão deles. Isso a gente está falando dar exemplo para vocês, de reformas linguísticas. Desde o hebraico bíblico, ele sofreu alterações. Tanto que ele, para ser interpretado, eles procuraram entender o aramaico, porque parecia muito, e não era só hebraico. Tinha umas outras coisas que eles usavam para tentar desmistificar, porque era uma língua que ficou inativa durante muito, muito, muito tempo, ok? Até no período de Jesus, a gente vai ver muito isso. Os judeus não conheciam sua própria cultura, eles estavam corrompidos, eles corromperam com o tempo os textos bíblicos, e vocês já sabem disso, ok? Vamos adiantar, porque eu entro num tema e eu acabo me perdendo e eu fico muito só naquilo.
Ok, vambora. Tá, como eu falei pra vocês, Aristóteles chamava essa teoria dele de motor imóvel. Aquilo que se move sem ser movido, né? Isso aí eu já falei pra vocês. Na teologia, o hebraico errie traz a ideia de continuidade. Serei o que serei. Deixa eu desligar esse trem aqui. Acho que ela já terminou. Serei o que serei, indicando que Deus não tem começo nem fim, que sua existência é constante e imutável. Gente, olha o barulho desse trem. Peraí. Ela desligou. Onde eu parei. Perdoa, gente, pela barulhada. Na teologia, o hebraico, como eu já falei isso pra vocês, deixa eu continuar. Esse verbo aqui, ele vai trazer a ideia de continuidade. Serei o que serei, indicando que Deus não tem começo nem fim, que sua existência é constante e imutável. Ah, Michelle, mas pra que você colocou isso aqui? Porque assim é que tá escrito no texto original, tá? E eu achei interessante porque para vocês entenderem o sentido de continuidade. Serei o que serei, só que trazendo pra gente fica eu sou o que sou, entendeu? É sempre uma continuidade. Tanto se a palavra for identificada no passado, no presente, no futuro, não vai ter diferença. Vai ser sempre, por exemplo, eu sou o que sou. Parece que tá sempre no presente. Serei o que serei. Serei o que serei. Parece que tá sempre no futuro, sabe? E é o mesmo sentido. Indicando que Deus não tem começo nem fim. Sua existência é constante e imutável. Diferente dos deuses egípcios, que eram projeções da natureza e dependiam de elementos criados, o Deus bíblico se apresenta como aquele que simplesmente é. Ele não depende de nada externo, mas tudo depende dele. Tudo depende da existência dele para coexistir. Assim, o argumento se conecta. A ciência mostra que precisa haver um ser eterno não causado. E a teologia revela que esse ser magnífico e poderoso se apresenta pessoalmente como Deus que fala, age e liberta. O nome Eu Sou é a resposta bíblica ao dilema filosófico e científico sobre a origem da existência. Ele é a eternidade em si mesmo, a fonte de tudo e, ao mesmo tempo, presença viva dentro da história. E esse termo, eu sou, ele vai aparecer em outros contextos da Bíblia. E sabe uma coisa que é muito louca? Vocês vão lembrar da nossa primeira aula, que eu falei sobre o Deus das Escrituras, que eu fiz lá toda aquela figura sobre sol, a representação do sol. Jesus, em João, ele vai falar assim, ó: antes que Abraão existisse, eu sou. Conectando-se diretamente com o texto que está em Êxodo. Tá, ele não tá fazendo algumas interpretações vai se equivocar um pouco a dizer que ele tá fazendo só uma conexão. Ele tá falando do Antigo Testamento. Não, não é isso. Ele tá afirmando que ele e o Pai são a mesma pessoa. Ele tá dizendo que ele também é o Eu Sou. Lembra que eu falei para vocês que eles são 3 em 1 e que esse conjunto perfeito é um só. Só que eles se apresentam. Às vezes a gente pode tentar confundir um pouco isso. Eles se apresentam de 3 formas para a gente. Não quer dizer que eles são, que eles estão divididos ou que eles estão separados. Eles são 3 em 1, ok? E isso é desde o Gênesis. O sinal da vara que se torna serpente. Deus dá a Moisés sinais para legitimar a sua missão. A vara que se transforma em serpente tem um significado profundo. No Egito, a serpente era símbolo de poder e divindade, usado na coroa dos faraós. Ao transformar a vara em serpente e depois retomá-la, Deus mostra que tem autoridade sobre os símbolos de poder egípcio. Teologicamente, é a mensagem de que o poder humano e os deuses do Egito não podem resistir ao Deus verdadeiro. É interessante porque a gente vai ver o cuidado de Deus desde quando ele chama Abraão,
desde quando ele decide que vai cuidar daquele povo, ele escolhe aquele povo, ele escolhe a descendência de Abraão, ele escolhe a descendência de Jacó. Quando Deus resolve que ele vai ter esse povo como seu povo, a gente vê um cuidado extremo de Deus. Um cuidado extremo para a gente não ferir a ele mesmo e da gente não se afastar dele mesmo. Eu falo a gente porque eu já me incluí nessa, porque eu sou filha, eu me identifico como filha. Eu acredito que você também se identifique como filho. E é interessante porque quando eles estavam ali, naquele período, sendo escravizados, judiados no Egito, a mente, a cultura, tudo aquilo que os pais, os bisavós, tentaram ensinar, a gente está falando aqui depois do período de escravidão, bota aí uns 200 anos, mais ou menos, uns 200, bota de 100 e pouco a 200 anos, depois de José, porque eles não entraram no Egito para ser escravo. O período que eles ficaram lá foi cerca de 400 a 450 anos, mais ou menos, por aí. E não foi esse tempo integral inteiro que eles foram escravizados. Só que eles entraram lá e, com o tempo, eles começaram a ser influenciados ao ponto de se esquecerem do seu Deus. E isso que acontece. E quando Deus começa ele começa a dar esses sinais, quando ele começa, eu consigo ver toda essa narrativa de Faraó relutante para liberar o povo, como se fosse uma forma de Deus mostrar o poder dele para todo o povo. Não só para o povo de Israel, mas para os egípcios também e para todos os outros que ficaram sabendo dessa história. Foi uma forma de Deus mostrar que não existe outro Deus. Todas as pragas foram para confrontar algum Deus que eles criaram no Egito. Então ele vinha, ele vinha e combatia aquilo e não tinha nada o que fazer porque eles não são reais, eles não existem, nunca existiram. Então Deus vem e ele mostra e ele revela o seu poder. E ele mostra o cuidado dele com o povo, e é incrível. E é tão incrível que a gente consegue ver que dentro de algumas narrativas tem coisas que ele faz só para revelar a glória dele. Não é porque mereçamos, não, mas ele quer que o conheçamos, que entendamos quem ele é. É por isso que às vezes a gente a gente testifica muito, a gente contempla muito testemunhos, coisas impossíveis que aconteceram com nossos irmãos. Eu sou testemunho vivo, tenho milhares de testemunhos para contar. Deus tem olhado com um carinho muito especial para minha casa, por mais que tenha dia que a gente tá assim, que a gente é mãe, a gente fica surtando de vez em quando, mas eu tenho tanta bênção para contar, eu tenho tanta coisa que se eu te contar, se você falar assim, não, isso não é possível, porque o meu médico disse que isso é impossível, mas Deus fez. Então, a gente vê que, na maioria dos contextos, das narrativas, Deus faz questão de mostrar quem ele é. E é interessante porque ele sabe que a gente é falho. Ele sabe que a gente precisa ver para crer. É louco isso. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer mais à frente, bem-aventurado aqueles que não viram e que crerão, aqueles que não viram e que crerão. Mas eu fico pensando assim pra você, eu fico pensando, quando Deus vai falar, quando alguém pergunta, mas como eu vou falar de ti? Ele fala assim, você tem que contar tudo o que eu já fiz. Como é que eles vão te conhecer? Através daquilo que eu já fiz. Conta tudo que eu já fiz por Israel. E eu fiquei pensando assim, como é que a minha família vai conhecer a Deus? Como as pessoas que eu amo conhecem a Deus? Através de mim, através de você, do seu testemunho, através de tudo que Deus já fez por você, mas você precisa abrir a boca e falar. Se você não fala, como é que crerão? Amém? Já deu uma pregação aí, hein? Vambora. Vamos passar isso, Deus confronta os deuses dos egípcios, né? E essa narrativa é todo para ele se apresentar. Michele, mas de onde você tirou isso? Não foi para afirmar a fé de Moisés? Não, porque entenda, uma coisa linda sobre o chamado de Moisés é que Deus
só chama alguém para algo determinado ou específico. Não é só chama. Todo mundo que é chamado por Deus, ele vai ser chamado para ser usado em uma área que ele já tenha indignação, uma área que ele queira muito fazer, algo que ele queira muito combater. Moisés, ele acaba matando um soldado egípcio para defender o povo, o seu povo, e aquilo criou uma ira, um rancor dentro dele. Então Deus olhou para ele e viu que ele era alguém ideal para cumprir essa missão. Mas por que ideal? Porque ele sabia que isso era algo que já causava indignação dentro dele, a injustiça, o sofrimento, o abuso. Então, tipo assim, se você é alguém que é muito tolerante com tudo, se você é alguém que não se importa com nada, pouco provável que Deus te chame para algo, porque provavelmente ele vai pegar aquele que quer fazer algo diferente, algo novo. Só de você já estar estudando, se dedicando, buscando a Deus, procurando clareza, isso já é um nível que você não aceita ficar da forma que você tá, que você precisa se dedicar para honrar o teu chamado. E isso é lindo. Ok? Então, Michele, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que, não como teóloga, porque falta alguns meses para a glória de Deus, está acabando, não vejo a hora. Mas como estudante da Bíblia, do capítulo 3 ao capítulo 12 foi demonstração da glória de Deus. Moisés foi só um personagem que Deus usou. Se você for ler atentamente o capítulo 3 ao capítulo 12, você vai ver que é a demonstração da glória de Deus. O Êxodo é completo da demonstração da glória de Deus. Deus se exibe de uma forma maravilhosa no Êxodo. Na Bíblia, dentre todos os livros, o livro que ele mais aparece, que ele mais mostra a sua glória, é dentro do Êxodo. E ele já começa com tudo no capítulo 3. Então, essa forma dele se apresentar, não bastaria apenas ele dizer, eu sou. Ele tinha que mostrar o que ele é capaz de ser, o que ele é capaz de fazer. Então, do capítulo 3 ao capítulo 12, é demonstração da glória de Deus, da grandeza de Deus. Com isso a gente já tem bastante material, hein? Vambora. A reação de Faraó. Gente, eu já falei sobre o Midrash, né? Expliquei pra vocês. Deixa eu comentar um pequeno espaço aqui antes que eu pule, né? Tá, vamos voltar a falar sobre o Midrash. Já expliquei o que é. Uma das mais conhecidas conta, o Midrash é aquela literatura que eu falei pra vocês, que às vezes eles fazem uma performance para contar uma narrativa. É como... Não vou comparar com as gregas, não, porque as gregas é bem aleatória, tá bom? Mas o Midrash era uma forma de explicar a Bíblia, do jeito deles, em contos, em histórias, isso vocês já entenderam. Dentro de um desses Midrash, vai ter uma história que vai contar, deixa eu ler do jeito que está escrito. Colocaram diante de Moisés ouro e carvões em brasa. Se ele escolhesse o ouro, seria sinal de ambição pelo poder e deveria ser morto. Moisés, atraído pelo brilho do ouro, estendeu a mão, mas um anjo desviou sua mão para os carvões. Ele pegou um pedaço de brasa e, no reflexo, levou à sua boca, queimando a sua língua. Desde então, segundo o Midrash, Moisés passou a falar com dificuldade, o que explicaria a expressão bíblica pesado de boca e pesado de língua. Pesado de língua. Um certo dia ele pega a coroa do faraó e eles ficam com medo dele estar querendo usurpar o trono. Por quê? O faraó sabia que ele era alguém adotado pela filha dele. Então ele tinha essa preocupação porque sabia que, por mais que ele morasse no palácio, ele não era um deles. Ele era um dos hebreus. Ok, o que acontece aqui? Lá na Bíblia, no encontro dele com... E não só por estar no Midrash, mas é a explicação mais plausível que existe. Quando você lê na Bíblia, a teologia também concorda com isso. Ela vai concordar que ele não é que ele ficou gago, ele teve alguma dificuldade na fala por causa da queimadura que ele sofreu desde criança. Então ele ficou meio que gago, né? Mas não era gago de nascença. Foi por causa desse acidente que aconteceu e isso ele já era criança.
e testaram ele mesmo sem ele saber, fizeram um teste com ele, e enfim, né? Essa é a explicação mais coerente. Quando Moisés e Arão apresentam-se diante do faraó, ele responde: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Quem é esse Senhor? O faraó não reconhecia o Deus de Israel, porque servia a um panteão de deuses egípcios. Rapi, eu acho que é Rapi, não tenho certeza. Ísis, Osíris, entre outros. Cada praga que Deus envia confronta diretamente uma divindade egípcia. Foi aquilo que eu já falei para vocês, né? Que esses capítulos é esbanjando, é Deus mostrando que ele está acima de todos, que ele é o cara, porque ele é, né? Esses capítulos é a expressão da glória dele, nitidamente. A gente vê Deus com todo o seu poder e toda a sua glória. E os capítulos mais à frente, não vou dar spoiler não, são incríveis também. Mas eu acredito que vocês já tenham lido. Aí eu pedi para acrescentar, porque a gente esqueceu do material. Deus instituiu a Páscoa como memorial eterno. Ele ordena que cada família de Israel, e isso foi na última praga, tá bom? Escolha um cordeiro sem defeito e sacrifique e coloque o sangue sobre os umbrais das portas. Esse sangue seria o sinal para que o anjo da morte não atingisse os primogênitos dos israelitas. Enquanto no Egito haveria juízo, esse ato não é apenas histórico, mas profundamente teológico. O Cordeiro Pascual aponta para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue nos umbrais livrou Israel da morte, o sangue de Cristo nos livra da condenação eterna. Se você for ver tudo dentro da Bíblia, vai ter uma conexão simbólica. Tudo que acontece aqui, ele é reafirmado lá na frente. Eu tô falando de Antigo e Novo Testamento. Você sempre vai ver essas conexões. Nunca é aleatório. Nunca é aleatório. E é interessante porque a forma que a gente vê Deus cuidando e preservando os seus, a gente vê a autoridade, a magnitude. Você pode ter lido sobre esses eventos de uma forma muito razoável, muito simples, mas eu não sei se vocês já leram sobre a peste negra. Gente, os relatos, a história é triste. Os contos que as pessoas contam, que estão, lógico, registrados. A gente consegue ver que tem sabe, algo parecido. Eu fico vendo como é que Deus cuidou de Israel mesmo diante da ira dele. E isso é o quê? A gente vê que Deus cuidou, protegeu Israel mesmo diante da ira dele. E isso faz ponte para quê? Para o período de tribulação. Não vou entrar nesse ponto porque tem gente que é pré, tem gente que é mid, tem gente que é pós-tribulacionista. E isso daria muito pano para manga. Mas se você parar para ler direitinho, você vai ver que isso explica como vai ter cristãos ainda na tribulação e como eles vão ser guardados, da mesma forma que Deus guardou o povo de Israel. Não vamos falar sobre isso para a gente não entrar em debate, porque a nossa Bíblia nos dá várias linhas de interpretação, mas a gente precisa ter bastante coerência e coesão. Michele, só o que você fala tá certo? Claro que não, óbvio que não, mas é a minha linha de raciocínio e para mim faz muito sentido, ok? Mas eu não vou dizer se eu sou pré, pós ou mid tribulacionista, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que tá descrito, isso não é Michele que tá inventando, não. Isso eu aprendi em sala de aula. Tudo que tá descrito no Novo Testamento, ele tem embasamento no Antigo Testamento. Para todas as respostas que você não encontra, que nem essa. Como? Tá aqui. Já até falei para você, ó. Viu? Vambora. A Páscoa também marca a transição de Israel à escravidão para a liberdade. O povo deveria comer o cordeiro apressadamente, com sandália nos pés e cajado na mão, prontos para
partir. Isso mostra que a salvação não é apenas livramento da morte, mas também o início de uma nova caminhada. A pressa simbolizava que não havia mais tempo para perder. Deus estava conduzindo o seu povo para uma nova vida. O faraó, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, finalmente cede e permite a saída. Aqui vemos o clímax do confronto, o poder dos deuses egípcios e a própria figura divina do faraó é derrotado pelo Deus que se revelou apenas como o Eu Sou. A cultura egípcia, que venera Ra e os outros deuses, é desmascarada. Nenhum deles pode proteger o Egito do juízo divino. Teologicamente, os capítulos 11 e 12 mostram que a libertação não é apenas política ou social, mas espiritual. Israel não sai apenas de um país, mas de uma condição de escravidão para se tornar o povo de Deus. Deixa eu falar algo interessante para vocês aqui. Sabe o que é interessante? Deus escolheu, a partir de um homem, toda uma geração. Essa geração não aderiu a Deus. Como assim, Michele? Você vai ver que lá em Gênesis, que a gente já leu, você já leu, que você conhece bem, a gente vai ver que há uma tristeza de Deus quando ele conta. Aonde está essa tristeza, Michele? No texto, pelo amor de Deus, no texto, você não me irrita. Lá no texto vai estar lá escondidinho, você vai ver que a forma que ele usa, você pega uma tradução nova, pelo amor de Deus. Você vai ver que a expressão da fala que Deus fala, que os descendentes ficarão um período e que serão escravizados, vocês lembram disso? E é interessante, por que é interessante? Porque Deus escolhe amar um povo que o rejeita. E isso é o quê? É mais uma ponte sobre o futuro, sobre o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo vai vir, ele vai fazer um grande sacrifício, que vai ser se entregar, ele vai perdoar, ele vai transformar, ele vai vir salvar, mas vai ter muitos dentro desse período dele mesmo, que vai olhar para ele e vai dizer, mas eu não pedi a sua salvação, eu não pedi para você morrer por mim. Hoje, nos nossos dias, quando a gente vai evangelizar, a gente ainda escuta isso. Eu não pedi para o seu Deus me salvar. Eu não pedi para ele morrer por mim. E você pode achar que isso foi algo, simplesmente Jesus tinha que vir para fazer isso. Isso era algo que já estava planejado, programado, e a gente vê isso aqui dentro desse contexto. Por que eu estou falando isso? Quando Deus decide tirar o povo, porque o texto bíblico vai dizer que ele ouviu o choro, o pranto. É interessante, no texto não vai dizer que eles estavam clamando a Deus. Deus vai dizer simplesmente que ouviu a dor e se lembrou de quem? Daquele cara lá atrás, que ele tinha feito aliança, que ele fez o pacto, que ele prometeu. Não é, isso nos faz entender que por causa de uma pessoa, de um compromisso que ele assumiu, ele vai lá e usa a sua misericórdia. Gente, como esse povo feriu a Deus. Deus tira eles do deserto. Eu não posso ficar falando porque senão adianta o livro todo. Ele tira ele do deserto. E o povo o tempo todo murmurando. O povo o tempo todo. Essa geração que está saindo do deserto não conheceu a Deus pelos pais. Eles não. Eu acredito que a fé deles já estava morta. Tinha uns ou outros, como a família de Moisés. Mas você vai ver que era muito problema. Eles criavam para si, no deserto, ídolos. Vocês têm noção disso? Próximos capítulos, né? Não dá pra ficar falando. E algo muito triste dentro desse contexto, que é a encerração do livro de Êxodo, é que quando... Encerração não, gente, perdão. Eu falando besteira. Que é o marco do livro de Êxodo, é a saída do livro de Êxodo. A Bíblia vai dizer que apenas dois homens dos que saíram, daqueles que nasceram no Egito, foram os que entraram na Terra Prometida. Isso significa que a maioria, apenas 2, Josué e Caleb, se eu não estiver enganada, Josué e Caleb, apenas eles, daqueles que nasceram no Egito. Então, olha, quantos homens que saíram do Egito? Cadê meu livro? Foi 600 mil?
Cadê a história da igreja? Eu não lembro ao certo se foi 600, mas eu acredito que foi por aí. Eu sei que foi bastante gente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Sei que foi bastante gente que saiu. Aqui, ó. Cadê? Após 40 anos, ó, cerca de 600 mil homens saíram do Egito. Ficaram 40 anos no deserto até chegar à Terra Santa, Canaã, para eles voltarem para casa. Mas do que haviam saído do Egito, nascidos no Egito, só Caleb e Josué, junto com os que nasceram durante o período de Egito, estou falando de quanto? 40 anos no deserto, herdaram a terra. Então todos aqueles que, olha, por que eu tô falando pra vocês que isso é tipo um prólogo do que vai acontecer no Novo Testamento? Eles viram esse povo que saiu, esses 600 mil homens que nasceram no Egito e saíram do Egito, eles viram a grandeza, a majestade, eles viram a revelação do poder de Deus acontecendo, as pragas, eles viram como Deus fez para guardar eles, como Deus fez para livrar eles, Deus fez o que era impossível por eles, eles viram isso e eles rejeitaram a Deus ainda assim. É que nem Jesus. Hoje em dia, quantas pessoas veem, sabem do que é o sacrifício de Cristo e rejeitam a Cristo? Isso não é diferente. É sempre um prólogo. Aconteceu com Deus, aconteceu com Cristo. Michelle, eles são o mesmo, sim, eu só estou tipificando para você entender melhor. Então, tudo dentro da Bíblia, ele se conecta. E presta bastante atenção, eu já vou encerrar porque eu já estou falando muito. Presta bastante atenção quando você lê Êxodo. Evita pegar muito texto e aderir, ainda mais quando for texto normativo, texto de cultura, tenta não aderir, porque o livro do Êxodo, ele vai sofrer uma reformulação ao longo dos outros livros. Em Deuteronômio, a gente vai ver muitos ajustes no mesmo versículo. Era sobre o mesmo tema, mas, por exemplo, o tempo passou e muita coisa mudou. Então, esse texto, esse versículo, ele já não é dentro... O povo judeu, eles estudam assim. Perdão. Eles já não são mais entendidos daquela forma, porque eles entendem que aquilo era para um tempo determinado, um tempo específico. Mas na próxima aula a gente fala um pouco melhor sobre isso, tá? Que o Papai do Céu te abençoe. Espero que as lições de Moisés tenham, te trago mais esperança, tenha te trago também um pouco de ânimo e que você consiga entender que para ser usado por Deus você não precisa ser perfeito, você só precisa estar disposto e ter um coração que queira fazer e cumprir a vontade de Deus, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que seja cansativo. Moisés, quando disse sim para Deus, passou a sua vida inteira vivendo para Deus e servindo um povo ingrato, que deixou ele doente, rancoroso e que fez ele perder a sua entrada na terra prometida, porque eles causaram tudo aquilo nele, tá? Então não desista do teu chamado, continua focado, espera em Deus, renova suas forças em Cristo e que o Papai do Céu te dê uma noite rica, tremenda, abençoada, cheia de revelações, cheia da presença dele. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar. Beijo, beijo.